Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula é de geografia. Vocês vão abrir o livro nas páginas 8 a 12, certo? E como eu falei para vocês que no volume 1 nós falamos sobre a chegada dos portugueses, sobre os indígenas, e nesse volume 2 nós também vamos continuar falando sobre isso, ok? Então vamos lá. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre Pindorama, a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses. Gente, o nosso país hoje, que é Brasil, antigamente, antes da chegada dos portugueses, ele se chamava Pindorama, certo? Aqui tá falando, a terra dos indígenas, certo? Então, por que que os indígenas, colocaram o nome do nosso país Pindorama? Sabe por quê? Porque naquela época havia uma diversidade de palmeiras, certo? Pindorama significa palmeira. Então, assim, eles falavam que Pindorama era a terra das palmeiras, porque existia uma variedade de palmeiras. Olha, tinha palmeiras da canaúba, açaizeira, pindoba, várias outras palmeiras, certo? Aí os portugueses chegaram aqui no nosso país, certo? E eles colocaram, como eles começaram a explorar o nosso pau-brasil, também que era outro tipo de árvore, eles colocaram o nosso nome de Brasil. Mas olha só, mas antes, certo? Era Pindorama. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco dessa história. Olha só, os indígenas Tupi-Guarani chamavam suas terras de Pindorama. Então naquela época, gente, o Brasil não era nosso, era dos indígenas. Até então, ninguém nem sabia que aqui existia, ok? Nós só passamos a existir depois que os portugueses chegaram ao nosso território, ok? Então vamos lá. A palavra de origem Tupi-Guarani significa terra das palmeiras. A escolha desse nome se deve pela diversidade de palmeiras que existe nas paisagens brasileiras, como coqueiro, carnaúba, açaizeiro, buriti, pupunha, tucum, inajá, tucumã, pindoba, tucumaê, entre tantas outras. Então, assim, ó, existe várias outras palmeiras também, certo? Então, por isso que os indígenas colocaram terra das palmeiras, que era o nome Pindorama. Por quê? Porque aqui era a terra das palmeiras, ok? Então, vamos lá. E vocês sabem, gente, que os indígenas, quando os portugueses chegaram aqui, não foi muito bom para eles, certo? Até hoje. Porque assim, os índios eles começaram a ser escravizados pelos portugueses. E os portugueses eles não foram bonzinhos quando chegaram aqui. Não trataram os índios bem, certo? Eles foram bravos. Os índios sofreram muita repressão pelos portugueses. Foram escravizados. Então vamos lá. Olha só, Pindorama, terra de palmeiras, terra sagrada. É assim que os índios chamam sua terra, o Brasil, que hoje é o nosso país, o Brasil, certo? Então, para os índios, era a terra das palmeiras, uma terra sagrada, certo? Os índios, como as terras eram deles, eles cuidavam, os índios, eles cuidam do seu território, certo? Eles plantam, eles colhem, ok? É da natureza que eles tiram tudo. Então, eles preservam, ok? Então, vamos lá. Olha só. Nós temos aqui, eu trouxe para vocês algumas imagens de algumas palmeiras. Olha só. Observe os tipos de palmeiras. Será que você conhece algumas delas? Você conhece algumas? Olha só. Vocês devem conhecer, gente. E muitos devem ter em casa também. Ou na casa da vovó, da tia, certo? Deve ter alguma palmeira. Então, assim, aqui eu trouxe algumas imagens só, ok? Agora, vocês compreendem por que os indígenas chamavam as terras que eles habitavam de Pindorama? Então, assim, ó, gente, o nome Pindorama foi a diversidade de palmeiras que existe em nosso planeta, certo? Então, o nome Pindorama se deu pela grande diversidade de palmeiras que existem no Brasil, ok? Então, vamos lá. No livro de vocês, na página 8, tem uma pergunta assim. Você conhece algum tipo de palmeira? Já observou se perto da sua casa tem alguma? Então, olha só. Vocês vão responder essa questão no caderno de geografia, ok?
Vocês vão responder lá. Eu já estou mostrando algumas para vocês e vocês podem estar falando se sim ou se não. Vamos lá então, continuando aqui. Ainda na página 8. O nome do Brasil se deve a outro tipo de árvore. Olha só, eu falei para vocês lá no início da aula. Primeiro foi as palmeiras, que levou o nome de Pindorama. Agora, o pau-brasil, que deu o nome de Brasil para o nosso país, certo? Então, olha só. Há outro tipo de árvore, o pau-brasil. A cor da madeira é vermelha e é por isso o nome Brasil, vermelho de brasa, que lembra fogo. Essa árvore atualmente está ameaçada de extinção. Gente, o pau-brasil, quando os portugueses chegaram aqui, ela foi muito explorada. Lembra que eu falei para vocês que os indígenas, eles trabalharam muito na exploração do pau-brasil. Por quê? Porque os europeus, os portugueses, eles mandavam para a Europa. Eles exportavam o pau-brasil lá para a Europa, lembra? E os índios, muitos índios, não estavam satisfeitos de ser escravizados. O que eles faziam? Eles fugiam. Só que na mata, eles eram pegos. Aqueles que eram pegos, eles voltavam para a exploração. E aqueles que conseguiam fugir, eles iam para... montavam uma tribo. Lembra que eu falei para vocês? Então vamos lá. Olha só. Pau-brasil foi uma árvore muito explorada em nosso país. Tínhamos muitas dessas árvores em nosso território. A cor da madeira dessa árvore era vermelha. Vermelha, né? Por isso o nome Brasil, vermelho de brasa, que lembra fogo. Você sabia que atualmente o pau-brasil está ameaçado de extinção? Pois é. E essa árvore aqui, gente, que vocês estão vendo do pau-brasil, ela fica lá no Parque Ibirapuera. Então vamos lá, continuando aqui. Ainda no livro de vocês, na página 8, nós temos aí o mapa do Brasil, elaborado em 1565 por Sebastião Lopes, representando os povos indígenas e a corte da madeira do pau-brasil, ok? Olha só, a chegada dos portugueses. Como eu falei para vocês, a chegada dos portugueses não foi muito boa para os indígenas, certo? Porque eles sofreram muito, ok? Então, olha só. Para os portugueses, gente, chegarem até o nosso território aqui, que hoje é o Brasil, chegarem às terras dos indígenas, eles passaram por vários avanços tecnológicos. Ou seja, para eles enfrentarem o mar, eles tiveram muita tecnologia nessa travessia, certo? Naquela época, a tecnologia daquela época. As caravelas eram novas e assim, eram inovação, certo? Eram inovação. Eles também tinham aparelhos, certo? Instrumentos que os ajudaram a se localizar, ok? A se localizar aqui no oceano, a chegar aqui. Por isso que hoje, gente, a gente tem os mapas, certo? Porque esses instrumentos ajudaram também a criar um mapa, essa trajetória que eles fizeram para chegarem aqui, ok? Então, olha só. A vida dos povos indígenas mudou a partir de alguns acontecimentos históricos no século XV e XVI. As navegações marítimas permitiram a chegada dos portugueses em 1500 ao Brasil. Por quê? Devido a alguns avanços tecnológicos que foram fundamentais para que os portugueses conseguissem desbravar e atravessar o oceano até chegar às terras indígenas. Tá vendo? Então, assim, eles tiveram alguns avanços tecnológicos, certo? Então, olha só. Eles tiveram esses instrumentos aqui, ó. O astrolábio, o quadrante e as caravelas, gente. Certo? Que eram novidades. Eram inovações, ok? Então, assim, ó. Esses instrumentos aqui que faziam com que eles navegassem nos oceanos, ok? Davam direções. Então vamos lá, continuando aqui. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles não respeitaram os indígenas. Chegaram com violência, repressão, obrigaram os indígenas a mudarem seus hábitos, seus costumes e tradições. Então olha só, gente, os índios, eles viviam aqui em paz, até os portugueses chegaram. Porque eles não podiam continuar com seus hábitos depois que os portugueses chegaram. Eles não podiam ter seus costumes, certo? Eles não podiam seguir aquilo
que eles já seguiam. Então, assim, eles começaram a se adaptar àquilo que os portugueses estavam fazendo com eles, certo? Muitos não gostavam e fugiam. E muitos se tornaram escravos, gente, dos portugueses. Então, olha só. Nós temos aqui um texto também, ó. Olha só. Fala assim, ó. Nos dias atuais, existem diversas comunidades indígenas que garantem a preservação dos territórios, de suas culturas. Existe menos que antigamente, mas existem algumas comunidades que realizam atividades de subsistência de maneira sustentável. Então, olha só, gente, nos dias atuais não existem tantos indígenas como antigamente, certo? Mas os poucos que existem, eles ainda seguem as tradições indígenas, certo? As tradições deles. Eles ainda seguem os rituais, se pintam, eles preservam o seu território onde eles ficam, eles plantam, eles cuidam da natureza, certo? Mas hoje em dia, gente, está diminuindo, por quê? Porque o homem branco, ele precisa construir, ocupar esses territórios e acabam tirando os indígenas desses territórios, certo? Aqui no Brasil, os povos indígenas apresentam variadas origens étnicas, linguísticas. Muitos vão resistindo até hoje para preservar suas tradições e os seus territórios e de seus povos. Olha só, gente, muitos indígenas hoje, eles já falam português, que é a nossa língua, certo? Muitos deles já falam português, mas ainda existem índios, gente, que falam ainda que tem ainda a sua língua, certo? A sua linguagem. Então vamos lá. Olha só, nós temos aqui pelo IBGE a população indígena antes de 1500. Olha só como no nosso país havia indígenas. Olha quantos indígenas tinham. 5 milhões. Hoje, atualmente no nosso país, 900 mil, certo? Olha só, segundo o IBGE. Olha como diminuiu, gente. É muito triste. Olha só, na página 10 do livro de vocês, nós temos aí. Estima-se que a população indígena em 1500 era de 5 milhões de habitantes, de centenas de etnias, como tupinambás, guaranis e os potiguarás, as quais têm em comum a língua tupi, de acordo com os dados de 2010 do IBGE. Então, assim, todas essas informações que eu acabei de ler é de acordo, isso foi em 2010, tá, gente? De acordo com o IBGE. A atual população indígena brasileira é de aproximadamente 897 mil pessoas, distribuídas em 305 etnias. Também foram identificadas 274 línguas e registrado em 76% dos indígenas atualmente falam português. Aquilo que eu falei para vocês. Muitos índios hoje em dia, eles já falam português, certo? Os povos indígenas, de modo geral, vivem em integração com a floresta e as áreas reservadas a eles. Ou seja, gente, eles vivem na floresta e eles preservam a floresta, certo? Acumulam conhecimentos milenares de plantas, animais e o manejo florestal, envolvendo as atividades de caça, pesca e coleta. Eles ainda têm esse ritual, aqueles que ficam nas tribos, certo? Que ainda vivem nas tribos, eles ainda continuam seguindo os seus costumes, certo? Suas crenças, ok? Olha só, com base nessa relação com a natureza, os indígenas criaram seus costumes e cultura, danças, músicas, arte, religião e tantos outros hábitos. Eles ainda costumam, gente, aqueles que ainda vivem em tribo, eles ainda continuam com essa cultura deles, certo? Continuam ainda, não deixaram isso acabar, ok? Mas hoje em dia são poucos os indígenas que nós temos hoje em nosso país, devido à chegada dos portugueses, certo? Então, é isso. Vamos lá, agora é com você. Realize as atividades no livro nas páginas 10 a 12. Na próxima aula faremos as correções. Nossas aulas estão disponíveis no nosso grupo do WhatsApp, no site Tec Educar e no nosso YouTube. Beijos, até